E aí, Flávio, tudo bom? Tá bonito, rapaz. Hum. Glória a Flávio, quando Deus. você quiser chamar a pessoa, você toca nas carinhas e pega lá. Eu fiz isso aí, só que eu cliquei na sua carinha, não aconteceu nada. Eu cliquei em outras carinhas para ver se você tinha saído por acaso e não Saí, aconteceu nada. Saiu, foi. Mas mesmo foi. assim eu tentei fazer isso com outras pessoas que estavam online e não consegui com ninguém. Não sei por quê. Eu tô com um problema aqui, meu celular não tava querendo entrar, não tava funcionando no da Ana, sabe? Eu entro no da Ana, porque o Sei, do Theo sei, quebrou. O do Theo sei. não funciona mais. Aí, Quebrou, até quebrou. tipo isso, né? Aí tentei entrar no da Ana aqui e não tava enviando o código, aí foi complicado, por isso que eu demorei. Tô com Tem o da nada Ana não. agora. Estamos aqui num prazo maravilhoso ainda, agora que são 4h08. Temos um bom tempo aí para aprender sobre a guerra espiritual. Então, gente, como eu falei para vocês, estamos nesses dias aí, alguns domingos, falando sobre guerra espiritual. Seria apenas um domingo, mas a coisa foi fluindo. A gente não está aqui para atrapalhar o que o Espírito quer fazer, mas para facilitar a operação de Deus nessas lives. Então, Natan, eu convidei. Natan é um amigo querido, todos já conhecem o Natan, que estão aí, né? Os que já conhecem, todos conhecem o Natan, os que estão aí. E tem nos abençoado muito com o conhecimento que ele recebeu de Deus através da palavra, né? Sobre guerra espiritual. Então, eu quero aqui já agradecer sobre a Natan, que está com a gente aí. Natan, seja bem-vindo. Fique à vontade, viu? Pode aí mandar ver. Flávio, tudo bem por aí? Graças a Deus, cada vez melhor. Amém. Bom, tem sido muito bom, né? Eu tenho gostado bastante das nossas conversas, das coisas que a gente tem falado. Eu sei que nem todo mundo que se faz presente numa live vem todas as vezes, e mesmo que eu me esforce para colocar os vídeos lá no YouTube, nem todo mundo assiste, né? Mas o bom é que em cada hora que a gente compartilha aqui, a gente sempre comenta muita coisa importante, e quem estiver presente sempre vai tirando uma instrução ou outra, vai aprendendo um detalhe ou outro e vai acrescentando aí a seu crescimento espiritual, né? Isso mesmo. Tem sido muito bom. Pois é, a gente já falou bastante na última live que a gente teve. Foi domingo passado, foi, Flávio? Foi, domingo passado. Eu fiz aqui uma distinção, né, entre os aspectos da guerra espiritual geral, onde você enfrenta dificuldades pela pregação do evangelho, oposição dos pecadores, perseguição por parte dos seus familiares, né, e de fato é uma luta, né, é uma guerra. Inclusive a própria palavra luta, guerra, combate, aparece nos textos do Novo Testamento dentro desses contextos, né? A gente leu aqui umas 3, 4, 5, 6 passagens, não lembro exatamente quantas, onde Paulo usa essa expressão para designar as suas dificuldades na pregação do evangelho como uma guerra, que é uma guerra que é espiritual, né? Não é uma guerra carnal, uma guerra física, até porque é uma luta por almas, por vidas, né? E o confronto é muito grande. Então nós somos tentados a entrar na carne, a ficar com raiva, mas as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir raciocínios falsos. Esse é o argumento de Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 10, quando ele fala sobre as armas, as ferramentas que nós temos para enfrentar essa dificuldade, essa oposição, essa barreira, né? Porque as pessoas se opõem contra a verdade do evangelho, e nessa luta a gente tem que saber diferenciar os nossos sentimentos, porque às vezes a gente fica frustrado, né? Com a mãe, com o pai, com o irmão, com o amigo, com o colega de trabalho, no colégio. Há tanta perseguição, tanta contradição, tanta, às vezes até bate-boca e discussão, que nós somos tentados a querer chutar o pau da barraca, entrar na carne e fazer o que não deve. Então é muito importante a gente lembrar que é uma guerra espiritual e que essa guerra espiritual só vai ser vencida se a gente mantiver o padrão do testemunho cristão, né? É melhor você, por exemplo, perder um benefício, seja ele qual for, do que você perder o seu testemunho. Não quer dizer que você não vá lutar pelos seus direitos, você não vá ter uma posição firme, você não vá falar o que você pensa, mas às vezes em guerras e disputas de família, de herança, por exemplo, isso acontece muito com o crente vem andando bem, aí chega numa situação familiar, ele acaba perdendo o seu testemunho por causa de uma disputa de uma herança, um terreno, bens, patrimônios, que de repente o pai ou a mãe deixa para eles, os filhos, e os irmãos acabam entrando ali numa guerra, e o crente é tentado a disputar também pela sua parte, né? E se você perder o seu testemunho, vai ser a pior coisa que você faz. Então, nessa nossa guerra, é muito melhor perder um bem,
uma disputa, do que perder o testemunho. Não que signifique que você tenha que se conformar. Se você tem por direito aquilo, como herança que cabe a você, claro que você vai lutar, entre aspas, pelo que é seu, sem perder o testemunho, né? Lutar no sentido de reivindicar os seus direitos, né? Colocar os seus pontos de uma forma firme, mas sem você trocar os pés pelas mãos. Nesse contato com os parentes que não são crentes, eles já têm aversão porque nós somos evangélicos. Então, você tem que ter muito cuidado com os seus posicionamentos para não parecer que você é ganancioso, que você está querendo ficar rico, que você quer se aproveitar da oportunidade. Nunca, jamais usar de subterfúgios carnais para que você possa alcançar alguma vantagem. É melhor, é por isso que eu disse, é melhor perder um benefício, seja ele qual for, do que você perder o seu testemunho, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mais poderosas em Deus, né? Então, se você colocar o amor para operar pelo seu tio, pela sua tia, pelo seu irmão, seja ele quem for, se você souber comandar em amor, é muito mais fácil de você obter a vitória do que você ficar disputando, batendo boca. Então, aprenda a ganhar sem precisar guerrear carnalmente, fisicamente. É uma luta espiritual também, porque somos perseguidos pelos nossos parentes. Jesus disse que os inimigos do homem, pelo fato dele ser crente, vão ser os da própria casa, às vezes pai, mãe, irmão, tio, tia, primo. Então, toma cuidado nessa luta, porque o teu maior objetivo é pregar o evangelho, é testemunhar sobre Cristo. Então, você não pode perder o foco, né? Você vai gozar de uma vida boa, você vai prosperar financeiramente, você vai usufruir dos seus direitos, dos benefícios, das coisas boas que Deus tem para te dar, mas nunca pense que essa é a coisa mais importante da vida ou que o seu alvo como crente é esse. O objetivo do crente não é ficar rico. A finalidade da vida cristã não é prosperar financeiramente. Prosperidade, na verdade, é você ter ausência de necessidade. Existe a necessidade e existe o desejo. Deus, ele supre as necessidades e satisfaz os desejos do coração. Mas o importante é que você não troque os pés pelas mãos pensando que prosperidade é ter carros importados, uma casa na praia, uma casa do interior, ter roupa de marca, ou benefícios que sejam visíveis aos homens. Prosperidade é ausência de necessidade. Se a gente tiver o que comer, o que vestir, a gente tem que viver contente. Uma pessoa descontente, uma pessoa infeliz, é uma bomba relógio, pronta para explodir a qualquer momento nos confrontos com os irmãos, com os parentes, na sociedade. Então toma cuidado nessa tua luta espiritual, no evangelismo, no teu testemunho, né, na pregação do evangelho, para que você não faça aquilo que não deve. E nós falamos também a respeito daquela guerra individual, particular, pessoal, quando nós enfrentamos as lutas de nossos dias, quando nós somos tentados, quando somos perseguidos, e nós individualmente temos que tomar conta do nosso próprio temperamento, do nosso próprio controle, para que não cedamos lugar à carne, né? No confronto com as forças espirituais do mal quando evangelizamos, e no confronto com as forças espirituais do mal na nossa vida pessoal, particular e privada. E no finalzinho da live passada, eu passei de Lucas capítulo 4, 18 e 19 para Mateus 12, 22 e 28. Eu vou reler esses dois textos e vou dar continuidade a partir daqui, tá? Ótimo. Em Lucas 4, a gente vê que Jesus, logo após ter sido batizado no batismo de arrependimento que João pregou, ele passou 40 dias orando, jejuando, em consagração a Deus, nos quais ele foi tentado pelo diabo. Depois desse período, ele entra na cidade e uma das primeiras pregações registradas de Jesus, nós vemos em Lucas 4 que ele pega o livro de Isaías para ler. Eu não sei se foi exatamente nessa mesma ocasião em que aquele demônio se manifestou, citado lá por Marcos, mas diz que, em Lucas 4, diz que ele leu o livro de Isaías e ele escolheu exatamente o lugar que ele queria. Ele procurou e achou a passagem que ele queria usar para a pregação daquele dia. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, me ungiu para proclamar libertação aos cativos e me ungiu para trazer restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essa passagem no livro de Isaías é mais longa, fala também do dia, da ira e da vingança do nosso Deus, mas muitos estudiosos de escatologia dizem que Jesus parou de propósito exatamente aqui
porque ele não tinha ainda o que falar sobre o dia da ira e da vingança do nosso Deus, porque isto estaria associado à segunda vinda de Cristo. Na primeira vinda, ele traria a salvação, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Então ele fala sobre as partes da profecia de Isaías associadas ao ano aceitável do Senhor. Na segunda vinda, então, vai ser o dia da vingança e da ira do nosso Deus. Mas é interessante que ele diga que foi ungido para proclamar libertação. Então, eu mencionei, eu devo ter feito isso, que nós vemos aqui uma espécie de exemplo maior do que nós chamamos de ministério da libertação, né? Jesus, ele está dizendo que foi ungido para poder ministrar libertação. Libertação aos cativos, evangelizar os pobres, restaurar a vista dos cegos. Claro que nós podemos entender aqui como restauração da vista espiritual, para os cegos espirituais, mas ele também fazia a cura dos olhos físicos. E para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. É interessante que ele diga que toda opressão é uma coisa que deixa a pessoa cativa, né? Ele diz apregoar ou para pôr em liberdade os oprimidos, porque a opressão é uma coisa diabólica, né? A pessoa fica oprimida e eu acho que existe aí um escalonamento, né? A pessoa começa sendo tentada, ela passa por uma tentação, depois ela fica obcecada, há uma obsessão, depois ela fica opressa, e depois possessa. Tentação, obsessão, opressão e possessão. E tem muita gente que pergunta, Natan, mas é possível que um cristão fique endemoniado? Bom, eu acho que o termo certo para se falar sobre uma possível manifestação demoníaca através de um crente não é a palavra, não seria usando a palavra endemoniamento, porque essa palavra ela parece dar uma ideia de alguém que está completamente fora do ar, num estado de consciência alterada 24 horas por dia. É uma pessoa que tem uma influência do diabo ou de demônios em sua vida, no espírito, na alma e no corpo. É um louco, 24 horas por dia, é aquela pessoa que já não se banha, que come coisas que não são comestíveis, que se veste de qualquer forma, que cheira mal. 24 horas por dia está falando com as paredes, falando com o vento. É uma pessoa totalmente diferente. Você percebe que há uma espécie de outra entidade dentro daquele corpo. Não é uma pessoa só, uma pessoa normal, em seu estado de consciência normal. Então, isso seria uma pessoa endemoniada, como aqueles loucos de Gadara e situações semelhantes que nós encontramos. Talvez não vejamos muito no Brasil, porque, de certa forma, o Brasil tem alguma luz por causa da pregação do evangelho, do cristianismo que se espalhou através dos nossos irmãos católicos e também através do evangelho. Então a gente pode não ver tanto, mas quanto mais em trevas uma determinada nação ou região em particular esteja, mais você percebe uma incidência maior de certos problemas psíquicos, mentais, né? Às vezes você vai para uma cidade, vai para um bairro e você encontra ali um alto índice de pessoas com depressão. É uma coisa estranha, mas você consegue observar que é como se fosse uma coisa, claro que não é contagioso, mas você diz, como é que uma coisa assim se manifesta tanto em tantas pessoas no mesmo lugar? Coincidência não é. Provavelmente é porque existe algum problema ali naquela área onde Satanás consegue atuar de alguma forma. A gente pode inclusive citar aquela passagem do louco que tinha uma legião nele, né? Era um comportamento estranho, e os demônios falaram a Jesus pedindo que não expulsassem eles daquele lugar. E Jesus mandou eles irem para os porcos. Ou seja, o povo, quando viu Jesus expulsar aquele demônio, ficou mais assustado com Jesus do que com o demônio. E a Bíblia diz que Jesus mandou os demônios embora. Aliás, a Bíblia diz que os habitantes da cidade pediram que Jesus fosse embora, mas não se incomodaram com a presença dos demônios. Então você observa que tem alguma coisa estranha naquele lugar, né? Aí tem gente que diz assim, Natan, mas e o coitado dono daqueles porcos ali, qual era o problema dele? O que ele tinha a ver com isso? Vai ver, o homem não era nem dizimista. O que é que você tem a ver com isso? Né? Isso aí é uma coisa entre ele e Deus, né? Ele é que sabe lá o que foi que ele fez e o que foi que ele não fez, tá? O que a gente sabe é o que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo 19. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano algum, absolutamente. Então, isso é o que a gente sabe, né? Nós temos esta autoridade. Agora, voltando a Ana... Só aproveitando aqui o intervalo, Natan. Pessoal, eu estou observando as perguntas que estão fazendo aí, algumas perguntas. Eu não queria fazer essa parte de pergunta e resposta agora, porque a gente está recebendo a palavra, então pode ser que durante a administração você tenha a resposta da pergunta, ok? Vamos evitar perguntas agora.
Em outro momento a gente faz essa parte de pergunta e resposta, tá bom? Aí vocês voltam aqui domingo que vem. Possivelmente eu faça uma live só com pergunta e resposta com o Natan para esclarecer mais alguns pontos que vocês têm dúvidas, ok? Então eu não quero interromper ele com essas perguntas, porque não é essa coisa de pergunta e resposta agora, é mais uma ministração da palavra. Fique ligado e receba do Pai, em nome de Jesus. Legal. Se quiser fazer pergunta e resposta qualquer dia, é só me avisar, que a gente veio só para perguntar, só para responder, viu? Ótimo, ótimo. Vamos fazer sim. Então pronto. Daí, é porque meu filho entrou aqui também, viu, Flávio? Eu tive que tirar ele e trancar a porta. Ele quer pregar igual o pai, né? É de família. Então, a gente vê que Jesus ele realmente agia no ministério da libertação, né? Debaixo da unção do Espírito Santo, e ele de fato libertou muitas pessoas. A Bíblia diz: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E a gente acabou de ler o versículo que diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual, por causa disso, fica implícito, né? Andou por toda parte curando os oprimidos do diabo. E ele realmente foi ungido para pôr em liberdade os oprimidos. E é interessante que a próxima passagem que eu vou ler, que é Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 28, mostra a consideração de Jesus a respeito desse assunto, a sua consciência da sua missão, da sua tarefa, da sua autoridade, do que ele deveria fazer por causa do poder que Deus havia lhe dado. Lá em Mateus capítulo 12, no versículo 22, diz a Bíblia que trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: esse só pode ser o filho de Davi, não é ele o filho de Davi? Mas os fariseus, que eram os profissionais da pregação da palavra naquela época, né, os PhDs em divindade, seres autorizados de Deus na terra, né? Os porta-vozes da verdade, né, os profissionais da palavra de carteirinha, com inveja, porque Jesus Cristo era mais popular, sem ter a verborréia necessária da teologia, mas falava para o povão e o povão entendia e o respeitava demais, porque ele falava como quem tem autoridade, não como os escribas e os fariseus. Movidos de inveja, os fariseus, ouvindo isto, dizendo, as pessoas dizerem que ele era o filho de Davi, falaram o seguinte: ele não expulsa os demônios senão por Beelzebu, príncipe maioral dos demônios, né? Aquela ideia de que um demônio mais forte põe para correr o demônio mais fraco. Existe esse sentimento ainda no meio evangélico, né? De que demônios mais fortes brigam com demônios mais fracos e que há uma espécie de insurreição espiritual no reino das trevas, mas isso não existe, tá, gente? Não existe. O reino das trevas é muito bem organizado, eles não estão lutando entre si, e a gente precisa compreender isso de uma vez por todas. É o que Jesus fala aqui nessa passagem. Eles dizem: ele expulsa os demônios pelo maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Peraí que eu estou numa versão aqui diferente, eu já tenho isso quase decorado na minha cabeça, então eu vou ler na versão que eu tenho isso já de cor, tá? De cor vem do latim, viu, gente? De coração, de cor. Aí ele diz: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos aprendizes, os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus entre vós, ou sobre vós. Veja que ele diz: Satanás não expele Satanás, porque se ele fizesse isso, o seu reino estaria ameaçado. Porque ele diz que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? Aí ele vai e fala: não, eu expulso pelo dedo de Deus, pelo poder de Deus, é porque o reino de Deus chegou. Jesus está querendo mostrar que há um confronto de reinos. São reinos diferentes. Uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é o reino de Satanás. E Satanás, ele não expulsa a Satanás. Então Jesus não está, pelo poder de Satanás, expulsando o Satanás. Não há uma expulsão, uma repreensão. Quando Satanás está agindo, ele pode fazer ali as suas dissimulações. Uma pessoa, em nome de Satanás, pode fingir
uma determinada atuação espiritual para promover a cura, mas ele não vai expulsar. A expulsão é uma característica de uma pessoa que representa outro reino. Então Jesus Cristo, ele expulsa pelo Espírito de Deus, e ele mostra claramente que ele trouxe o reino de Deus contra o reino de Satanás. E ele fala no versículo 20, ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E aí ele fala sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e tudo mais. Mas o que eu queria mostrar aqui é que Jesus fala que nós temos autoridade sobre os demônios, porque estamos representando Jesus agora na Terra. Então nós agimos em nome de Jesus. Exatamente o que Jesus fazia, como Jesus fazia, nós também fazemos. Em seu nome, nós expulsamos os demônios. É por isso que lá em Marcos, capítulo 16, ele disse: estes sinais seguirão aos crentes, aos que creem em meu nome. Expulsarão demônios. Então, como representantes de Cristo, nós expulsamos os demônios exatamente como ele expulsou, porque também somos representantes do reino de Deus. O reino das trevas e o reino de Deus estão em constante choque, em constante combate. Agora veja bem, nós expulsamos os demônios da nossa vida, expulsamos os demônios quando vêm contra nós e até expulsamos os demônios da vida de outras pessoas também. É claro que nós fazemos isso. Só que é aí onde entra aquela questão que nós precisamos entender sobre a responsabilidade da pessoa que foi liberta. Existe a responsabilidade da pessoa que prega e da pessoa que ora, existe a responsabilidade da pessoa que foi liberta de se firmar na palavra de Deus. Claro que eu expulso o demônio, mas eu não tenho autoridade sobre a vontade da pessoa. A pessoa tem livre-arbítrio, ela pode fazer as suas escolhas, ela pode tomar as suas decisões. O que eu sei, pelo que a palavra de Deus ensina, é que quando o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso ele diz: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Aí ele fala: assim também acontecerá a esta geração perversa. A frase que vai nos dar luz aqui do que eu acabei de ler é a última frase, quando ele diz: assim também acontecerá a esta geração perversa. Esta mesma passagem, este mesmo bloco aqui, essa mesma história, ela se repete lá em Lucas capítulo 11, do versículo 24 a 26, mas em Lucas ele não fala: assim também acontecerá a esta geração perversa. Se fôssemos ler apenas o texto de Lucas, ele diz assim, no final ele fala: os espíritos entram, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Mas ele não fala: assim acontecerá a esta geração perversa, como a gente encontra aqui no texto de Mateus. Por que é importante observar esse detalhe? Porque se não houvesse essa pequena explicação, e claro, além disso, o texto de Pedro, que vai nos explicar o que significa tudo isso, se não tivesse essa pequena explicação, pareceria que Jesus está dizendo que o demônio, os espíritos imundos, eles saem das pessoas, eles andam por lugares áridos, mas depois de um tempo se cansam e dizem: não, vou voltar para o lugar de onde eu saí. E aí ele simplesmente, porque quis, pela sua própria vontade, ele volta, talvez com medo de ser expulso de novo, ele traz mais 7 espíritos piores do que ele, para ver quem é que vai expulsar ele agora dessa vez, né? Aí ele entra, juntamente com os 7, e fica ali naquela pessoa, e o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Mas isso parece demonstrar que a pessoa em questão não tem escolha. Só fala do lado do demônio, né? A perspectiva da narrativa que a gente lê mostra o demônio, as ideias do demônio, os sentimentos do demônio, o pensamento do demônio, o que é que o demônio fez, para onde ele foi, ele volta. Não fala nada da pessoa em questão. Parece até que a pessoa é refém. Ela não pode tomar nenhuma escolha, ela não pode fazer nada, ela não pode tomar nenhuma decisão. Ela simplesmente foi abençoada por um pregador que expulsou o demônio e teve o azar do demônio querer voltar. E a pobrezinha, que não tem participação nenhuma na vida dela, tá lá refém da vontade do demônio, que quis voltar para ela, e aí o demônio entra e o estado da pessoa fica pior. Mas isso é uma falsa impressão, porque se a gente não visse, por exemplo, o que diz aqui no final de Mateus, que diz: acontecerá a esta geração perversa, a gente não entenderia que há uma pista aí. Porque a perversidade dessa geração deixa a porta aberta para que o demônio possa entrar de volta.
Não é simplesmente porque o demônio quer voltar que ele pode entrar. O demônio, sempre que é expulso, volta. Sempre que ele foge, ele vem. Todas as vezes. Você vai ver que até com Jesus foi assim. A Bíblia diz lá em Lucas 4 que passadas que foram todas as tentações de toda sorte, apartou-se de Jesus o diabo até a ocasião oportuna. Então, Satanás se afastou até. Ele não se afastou para sempre, não se afastou para nunca mais voltar. Satanás vai, mas volta. Então, quando Satanás encontra uma nova oportunidade, ele volta. E aí, obviamente, que neste dia de tentação, quando Satanás volta, vai ser um dia mau, não vai ser um dia bom, e compete ao crente resistir mais uma vez. Então, Jesus, ele resistia ao diabo, o diabo fugia, o diabo voltava, ele resistia, o diabo fugia, ele voltava. Então, é assim até a morte, gente. Não tem como a gente conseguir não ter mais problema com o diabo ao longo dessa vida. A única forma de não ter mais problema com o diabo é morrendo, é indo para o céu, é deixando o corpo, é desencarnando. Não tem como. Então, a gente tem que aprender a conviver com os ataques do diabo em situações que parecem oportunas para ele, onde ele vai explorar algumas das nossas fraquezas, das nossas carências, das nossas necessidades. E, obviamente, que nesse dia não vai ser um dia bom, vai ser um dia mau. Mas compete ao crente resistir. Então, nessa passagem, a gente consegue ver a perspectiva do demônio. O demônio foi expulso, a gente já sabe que o crente, como Jesus, ele disse, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Satanás não expulsa Satanás, eu expulso Satanás. O reino de Satanás não pode estar em insurreição, ele não pode estar contra ele mesmo, porque não subsistiria como tem subsistido até hoje. Então, na verdade, não é Satanás se expulsando, sou eu que estou expulsando ele. O reino dele está lá, o meu reino está aqui. O reino de Deus é diferente do reino dele. Então, eu expulso o demônio. Mas quando você expulsa o demônio? Quando Jesus expulsava, quando nós expulsamos, para onde o demônio vai? Por onde ele fica? Né? Então, a Bíblia diz, ele anda por lugares áridos procurando repouso, só que ele não encontra. O que ele diz consigo mesmo? Voltarei para o lugar de onde eu saí. Voltarei para o lugar de onde eu saí. Há versículos que dizem, eu voltarei para a minha casa, né? Voltarei para a minha casa, aqui em Mateus mesmo. Voltarei para a minha casa. Para você ver o sentimento dele de posse, né? Ele passa tanto tempo ali naquela pessoa perturbando que ele voltaria para a minha casa. Então, eu estava falando uma coisa sobre crente ficar endemoniado, e eu dizia que endemoniado é a pessoa que fica com uma influência diabólica no espírito, na alma e no corpo. Então, os endemoniados são aquelas pessoas como o lobo de Gadara, e estas pessoas que nós vemos de vez em quando, que são completamente fora do normal, né? A loucura é uma coisa espiritual. Ela pode ter qualquer explicação científica, com termos apropriados dentro da medicina, mas ao mesmo tempo tem o seu reflexo no mundo espiritual. Jesus disse que a loucura é uma coisa espiritual. Ele falou isso lá em Marcos capítulo 7, né? Diz que vem de dentro do espírito do homem. Então, o crente pode não ficar endemoniado, mas é possível um demônio conseguir prender o crente em alguma área das suas emoções, na sua mente, na sua alma, até mesmo conseguir prender alguma parte do seu corpo. Lembra daquela mulher que vivia encurvada e que de forma nenhuma conseguia se endireitar? Jesus chamou aquela situação que para nós hoje seria chamada e classificada como artrite, né? O nome para a gente seria artrite. Para Jesus foi espírito de enfermidade. Era um espírito, não era do bem, era do mal. Para Jesus era um espírito de enfermidade. Em outras ocasiões, Jesus chama espírito surdo, espírito mudo, espírito cego. Nós diríamos cordas vocais atrofiadas, né? Nervos auditivos atrofiados ou qualquer coisa parecida, né? Uma expressão mais chique. Só que não faz diferença, desde que a gente entenda que existe o lado natural, que pode ser descrito com termos científicos ou médicos, mas existe o lado espiritual. Quase todas as enfermidades têm o seu paralelo no mundo espiritual. E a gente muitas vezes nem sequer sabe disso, né? Mas a pura verdade é essa. Você vê na Bíblia Jesus curando todo tipo de enfermidade, mas ele sempre se dirigia ao espírito. Ele não tratava com os termos que nós falamos hoje. Não é que de lá para cá os demônios pararam de existir. São os mesmos demônios, os mesmos espíritos, as mesmas doenças. Então, às vezes, é possível que um demônio, um espírito de enfermidade, uma coisa qualquer, consiga penetrar na vida do crente. Claro que o crente nunca vai ficar endemoniado. Uma vez que ele nasceu de novo, o seu espírito é o mesmo espírito com o Senhor, e não tem como Satanás ter influência na vida do crente, no espírito, na alma e no corpo. Mas quantas vezes não vimos crentes oprimidos?
deprimidos, que precisam tomar remédio para promover o balanceamento da serotonina novamente no seu cérebro, para que a pessoa possa voltar à vida novamente, pegar um ânimo para trabalhar, para correr atrás, para fazer alguma coisa, para viver, né? A pessoa teve um distúrbio qualquer, abalou-se emocionalmente, e tem crente até que se mata, gente, de tão deprimido que está. A tristeza é tão grande que para a pessoa morrer é melhor do que continuar vivendo daquele jeito. Isso é uma opressão diabólica, mas não quer dizer que a pessoa está endemoniada. Se ela nasceu de novo, não tem como ela ficar endemoniada, embora ela possa ser oprimida por um demônio. Às vezes a pessoa pode ter uma opressão diabólica no corpo, uma doença, um espírito de enfermidade, como aquela senhora que tinha o que nós chamaríamos de artrite, mas que para Jesus era um espírito que impedia ela de endireitar-se. Ela vivia encurvada por anos. Então, era um espírito. Jesus expulsou aquele espírito. Era um espírito no corpo, era um demônio no corpo. Mas Satanás pode prender pessoas nas emoções, na alma, né? Há demônios que prendem nas faculdades intelectuais, no raciocínio. Às vezes a pessoa se perde. Satanás cega o entendimento. A Bíblia fala disso. Ele faz isso com os incrédulos. Ele cega o entendimento dos incrédulos. Por que ele não pode tentar cegar o entendimento dos crentes? Ele usa a palavra, ele torce a palavra. Ele tentou Jesus com as Escrituras. Então, embora um crente não possa ficar endemoniado, né, tecnicamente falando, as opressões diabólicas acontecem na vida de muitos crentes. E vocês sabem disso melhor do que eu. Vocês devem conhecer um primo, um parente, uma pessoa, um crente que se matou, que pulou de um prédio, que tomou veneno. Infelizmente, a gente sabe disso. Isso acontece. Isso é uma opressão diabólica. Agora, oi? Os relatos de opressão, depressão têm aumentado, né? Por isso que é importante a gente aprender sobre essas coisas de guerra espiritual bíblica, para a gente poder usar a fé contra essas coisas, porque tem aumentado o número de pessoas doentes, psicologicamente, opressão, depressão, suicídio. Então, é pertinente a gente falar sobre isso. Verdade. Sem dúvida nenhuma. Então é o seguinte, a gente vai como crente e expulsa o demônio, né? A pessoa é momentaneamente liberta. Porque, afinal de contas, como Jesus Cristo, nós também fomos ungidos para pôr em liberdade os oprimidos. Mas e aí? E o que vem depois? Na leitura que a gente fez aqui de Mateus 12, 43 a 45, que fala sobre o espírito imundo sair da pessoa, andar por lugares áridos, depois voltar e entrar na pessoa, a gente só vê a perspectiva do espírito, né? A gente só vê a perspectiva do espírito. Ele sai, ele anda, ele volta, ele entra e habita ali. Mas existe alguma coisa que a pessoa que foi liberta do espírito e que está sendo confrontada por ele numa tentativa dele entrar novamente na pessoa, existe alguma coisa que essa pessoa possa fazer? Eu acredito que sim. E a chave para isso se encontra justamente no texto de Pedro, em 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 19 e 20. Porque Pedro estava com Jesus quando Jesus ensinou isso a respeito do ministério da libertação, né? Ele estava com Jesus quando Jesus disse: um espírito imundo, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos procurando repouso. Pedro estava lá. Só que quando Pedro foi escrever sobre o assunto, a perspectiva que Pedro traz é totalmente humana, diferentemente da perspectiva de Jesus, que foi totalmente espiritual, ou mostrando o aspecto espiritual do demônio. Ele mostra ali a perspectiva do demônio. E agora Pedro mostra a perspectiva humana. No versículo 19 de 2 Pedro 2, ele diz: há pregadores que prometem liberdade, falando de graça sem entendê-la. Mas, na verdade, estes pregadores são eles mesmos escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, observe que Pedro parece subentender, ele deixa implícito uma luta. Ele fala de escravidão, ele fala de ser vencido, ele fala de derrotado e de vencedor. É uma luta, gente. É uma luta. É claro que ele está falando de uma luta espiritual. A partir do momento que ele fala sobre ser escravo da corrupção, ele está falando sobre a pessoa ser escrava dos seus próprios desejos, dos seus próprios prazeres, né? A pessoa cedeu à tentação a ponto de praticar o pecado de uma forma obstinada e ela fica presa naquela situação. Quanto mais a gente pratica o pecado, mais ficamos presos ao pecado. Jesus Cristo dizia isso muito bem. Então, Pedro está dizendo que é possível uma pessoa ficar presa, escrava, refém, cativa da corrupção. E ele subentende uma luta porque ele fala que a corrupção venceu. Porque, na verdade, nessa luta, nós é que temos que vencer. Então, nós estamos numa disputa. Ou eu venço, ou a corrupção vence.
ou eu venço, ou a contaminação do mundo vence. E é claro que aqui Pedro ele não vai falar sobre o espírito imundo, mas a gente sabe que o espírito imundo está por trás da coisa, porque o contexto é o mesmo, e no final da história Pedro vai falar a mesma frase que Jesus falou: o último estado fica pior do que o primeiro. Tanto é que no versículo seguinte ele diz: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou seja, o espírito imundo saiu dessa pessoa nesse dia, no dia que ela foi liberta, no dia que ela conheceu Jesus. Ela escapou das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um salvo, né? Pessoa, é uma pessoa que foi salva. Foi salva. Claro. Se esta pessoa se deixa enredar de novo e é vencida, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Então, é uma luta. Essa é a luta espiritual que o crente vai ter que travar depois que ele é liberto em qualquer área na sua vida. Recebeu Jesus, nasceu de novo. Existem muitas coisas ainda para mudar, né? Nós estamos numa constante melhoria, num constante progresso. Nós estamos crescendo espiritualmente, sendo aperfeiçoados, vencendo mau hábitos, lutando contra a tentação, lutando contra o pecado. E isso tem que ser constante. E quanto mais a pessoa cede, pior para ela fica, menos força ela vai tendo. É por isso que nessa luta, né, nessa quebra de braço, a pessoa pode chegar numa fase tal que ela é vencida. Ela pode ser, porque imagina, se há uma luta, há uma guerra e um exército vence, quem não morreu durante a luta vai se tornar prisioneiro de guerra. Então é exatamente o quadro que Pedro está colocando aqui. Há uma luta, a pessoa perdeu e ela fica cativa, ela é prisioneira de guerra. Se torna escravo do vencedor. É essa a imagem que Pedro está tentando transmitir aqui. Só que é exatamente a explicação que faltava lá de Mateus, capítulo 12, do 43 ao 45. Jesus mostrou o lado espiritual da coisa, Pedro vem e mostra o lado natural da coisa. As duas verdades se complementam. O espírito imundo sai, mas ele volta. Se ele voltar, o que é que eu vou fazer? Ora, a gente já sabe. Eu vou ter que resistir firme na fé para que ele fuja de mim. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a fé, ela não é uma arma de ataque. Ela é uma arma de defesa. Existem armas, ferramentas e utensílios na armadura de Deus que servem para a defesa e outras que servem para o ataque. Mas a fé, diferentemente do que a gente poderia pensar, ela é uma arma de defesa. É por isso que a Bíblia chama de escudo da fé. Porque os dardos inflamados são lançados, as setas inflamadas, as flechas inflamadas do maligno são lançadas, e a única forma pela armadura que me foi concedida para conseguir me proteger dos ataques é usando o escudo. E o escudo é o escudo da fé. É por isso que a Bíblia fala que a gente tem que resistir ao diabo firme na fé. Porque essa fé é usada como escudo. A nossa resistência na fé, crendo, ficando firme, resistindo, é o que faz com que os ataques dele sejam frustrados. Quando eu for atacar, aí eu vou usar a palavra de Deus. Porque a palavra vai se tornar uma espada se ela sair da minha boca. Falando, né? Ela é uma espada quando eu pronuncio, quando eu verbalizo. Eu tenho que falar a palavra, citar o texto, falar as escrituras. Então é uma arma de ataque. Satanás não quer ficar por perto quando ele é o único, quando ele não é o único que fica falando, tá? Ele não quer ficar por perto quando ele não é o único que fica falando. Pois é, ele fica. Nessa hora você tem que ser mal educado mesmo. Não tem que ficar ouvindo, não. Depois que o senhor falar, eu falo. Não, tem esse negócio não. Fala por cima. Ele não quer ficar por perto quando ele não é o único que fica falando. Então você fala e com certeza ele vai ter que sair. A qualquer momento ele vai ter que sair. Resista e confesse a palavra. Agora, Natan, pode falar. Sobre essa perspectiva aí do homem, né, que Pedro traz para nós, a perspectiva humana, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6, estava dizendo que o indivíduo que cede, ele vai ficando escravo, não é isso? Sim. Paulo fala aqui em Romanos 6, versículo 15, o seguinte, vai dizer assim: e daí haveremos de pecar, porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis de que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Né? Exatamente. Aí, só lendo um pouquinho mais, ele fala assim: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, os cristãos, né? Contudo vieste a obedecer de coração à forma doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste vossos membros para a escravidão, da impureza, da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Esse texto aqui, ele derruba muito conceito aí que o pessoal quer defender a respeito da escravidão, da falta de vontade, iniciativa humana antes de ser salvo, porque o escravo não tem vontade, né? Que já mostra que o indivíduo, quando era escravo, oferecia os seus membros para isso. Ou seja, eu posso também crer em Deus para ser salvo. É outra questão que não vamos tratar aqui agora. Mas o foco aqui do que você está falando é que o indivíduo ele pode ser escravo, porque o vencido fica escravo do vencedor. Quanto mais ele cede, mais ele vai ser dominado por aquilo que tenta dominá-lo, né? Exatamente. E é uma luta, né? Essa é uma luta espiritual, falando no aspecto individual. Eu, como pregador, luto na pregação do evangelho, expulso os demônios, cuido da pessoa liberta, mas a pessoa em si, ela tem uma responsabilidade também, que aí é onde entra a luta espiritual individual. Cada um de nós temos este mesmo desafio. E a pessoa que foi liberta, de quem o espírito imundo saiu, ela vai ter que resistir quando ele voltar, para que não aconteça exatamente o que Jesus Cristo falou. Mas claro, lembrando que no finalzinho do texto, Jesus disse que aconteceria àquela geração perversa. E é isso que é interessante lembrar, porque a perversidade no coração dá brecha a Satanás, né? É por isso que Paulo diz que, embora a gente fique irado por uma razão ou por outra, a gente não pode dar lugar ao diabo, não deixando que o sol se ponha sobre a nossa ira. Então, existem situações e situações, e a gente tem que saber até onde a gente pode ir e qual o limite, né, para que a gente não possa deixar uma brecha, um lugar aberto para que Satanás possa entrar. Então Satanás, ele não pode tragar a quem ele quer. Ele anda ao redor procurando alguém a quem possa, mas ele não pode pegar qualquer um. Ele tem que procurar alguém a quem possa. Tem uns que ele pode, tem uns que ele não pode. Então a gente tem que fazer por onde ele não possa nos pegar. Temos que fazer por onde ele não tenha lugar por onde entrar, né? Para que a nossa vida não seja mais considerada por ele como a sua casa. Então a gente tem que cortar os vínculos, fechar as portas, lutar ao máximo em nome de Jesus. Então existe uma luta, é uma resistência que a gente tem que oferecer para que a gente possa sair de uma forma tranquila dessa situação. Isso faz parte da vida, é a vida cristã normal, é um sofrimento que é bíblico. Sofrer a tentação, sofrer perseguição, são coisas pelas quais todo cristão vai passar, porque a gente vive num mundo onde Satanás é Deus, e viver num mundo assim é ter que nadar contra a maré. Então não é simples e não é fácil, né? O irmão Rega ensina muito bem sobre isso num livrinho fininho, de grampo, intitulado "É necessário que os cristãos sofram?", que é uma interrogação. E ali ele mostra que sim, existem sofrimentos que não são necessários, mas tem outros sofrimentos que são necessários. E ele mostra, inclusive, que o próprio Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, dando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Então tem sofrimentos que Cristo sofreu para nos livrar deles, mas tem sofrimentos que Cristo sofreu para nos mostrar como sofrer como ele. É por isso que Paulo diz que se nós sofrermos com Cristo ou como Cristo, com Cristo ou como Cristo também seremos glorificados. Então, se eu quero a glória, eu preciso do sofrimento. Ah, eu quero a glória, pois precisa do sofrimento. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. E alguém poderia dizer... Oi? Não adianta ficar negando essa luta, esse sofrimento, porque alguns falam que porque o cara é salvo, não. Se você lutar contra o pecado, você é legalista, debaixo da lei. Isso é completamente estranho. Negar que existe uma luta não faz você andar livre. O que faz você andar livre é você experimentar a graça de Deus, o poder de Deus, o conhecimento da palavra e reconhecer que você precisa fazer a sua parte, que é uma coisa que muita gente fica negando. Eles dizem, alguns pregadores da hipergraça aqui, me permitem falar um pouco sobre isso, eles ficam negando que existe uma luta, que você luta contra o pecado, mas a Bíblia é cheia de versículos que mostram que essa possibilidade de você voltar a ser escravo, uma vez sendo liberto, e que basta você fazer o uso da palavra de Deus, do conhecimento da palavra, da comunhão com Deus, do enchimento do Espírito Santo, para você resistir a essas coisas e ficar firme, né? Mas que há uma luta, não adianta negar, porque a Bíblia é muito clara a falar sobre isso, né? A luta é real. Se uma pessoa disser para mim que não enfrenta nenhum tipo de luta, individualmente falando, se a pessoa, por exemplo, não tem vontade de fazer nada de errado, é uma mentira, né? Porque você observa até Jesus passando por isso. Jesus Cristo, ele também era tentado. Muita gente não observa, mas Jesus era tentado, Paulo era tentado.
Todos nós, seres humanos, somos tentados. E ser tentado não é pecado. Ser tentado é ter vontade de pecar. Então, é uma luta você ter vontade e saber que não pode. É uma situação difícil. Você ter um desejo e você saber que não pode ceder. Você ter que mortificar. Para uns pode ser numa área, para outros pode ser noutra área, né? Talvez uma pessoa não enfrente uma coisa, mas enfrenta outra. Existem diversas situações. Tem crente que é exemplar em quase todas as áreas, mas não consegue deixar de ser dissimulado. Não consegue deixar de ser fingido, né? Aquele político, falastrão, enganoso, dissimulador, mentiroso, falso. Então, não adianta a gente apontar o dedo para as pessoas, porque cada um de nós sabe onde é que o sapato aperta. E cada um de nós tem uma luta a ser vencida no sentido pessoal, particular e privado. E eu vou ler um texto. Pode falar, Paulo. Isso faz parte do Obrigado. Isso faz parte do crescimento espiritual, porque tem gente que se omite a passar por essas coisas e a enfrentá-las e vencê-las, e pecam com a suposta não condenação, achando que por causa da graça de Deus está tudo já pago, não tem mais nada a dar satisfação, né? Então o indivíduo ele prefere pecar sem condenação do que enfrentar a situação e crescer espiritualmente, passando por aquele sofrimento e vencendo aquele sofrimento, né? Eu sempre digo que se a pessoa peca e ela se sente mal, é muito bom. O problema é que muita gente não entende isso, né? Esse pessoal que você está mencionando aí, eles acham que se sentir mal é uma coisa ruim e errada, e nós temos que lutar com todas as forças contra o sentimento de condenação. Mas se sentir condenado é muito bom, desde que esteja na ocasião certa. Se você fez uma coisa errada e você não se sente mal, isso é pior, porque a pessoa, por exemplo, mente, passa um cheque sem fundo, promete e não cumpre, rouba, faz o que for e não se sente mal. Ele passa o cheque sem fundo, Natan. Ele passa o cheque sem fundo e fala assim, não, a graça já pagou já. Pois é. Uma pessoa dessa que não tem vergonha de fazer uma coisa errada, né, que peca e não se importa com o pecado que cometeu, que continua rindo, se alegrando, uma pessoa dessa, ela corre o risco de se transformar num sociopata. É verdade. Uma pessoa que não se importa mais com os seus erros, né? Que não se sente mais mal. E a Bíblia fala muito bem sobre isso lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ele diz, chorai, afligi-vos, lamentai. Lamentai-vos, Tiago... purificai as mãos, pecadores, vós que sois... Exatamente. Ele está falando com crentes ali. Crente. Ele está falando com crentes ali. Mostrando que há casos e casos. E em situações extremas é preciso uma atitude extrema, de choro, de lamento, de arrependimento. Por que você acha que lá em Apocalipse, quando Jesus vai escrever as cartas, para cada igreja ele mostra um conserto, uma coisa que ele não está gostando, uma coisa que tem que ser mudada? E ele pede, por exemplo, inclusive para as pessoas comprarem colírio, vestes, e ele fala sobre o primeiro amor, ele fala sobre várias questões que foram abandonadas. Porque Jesus, ele está querendo que as pessoas valorizem isso. Então, assim, a gente lutar contra isso é lutar contra a mensagem de Jesus em Apocalipse. Porque Jesus está querendo restaurar esse sentimento perdido, essa consciência, esse sentimento de culpa, essa responsabilidade, esse amor mais fervoroso, né? Porque quando você peca e você se sente bem, isso é mal. Mas se você peca e se sente mal, isso é bom. A única coisa que vai te fazer acertar depois que você errou é o sentimento de culpa, é o sentimento de condenação. Que é exatamente por isso o pecado, né? Que vem depois do sentimento de culpa, né? A confissão, ela só é possível quando eu entendo que eu errei. E o entender que eu errei é porque o meu coração me condena. Enfatizei porque a confissão é uma coisa que esse pessoal também nega, né? Eu sei disso. Por isso que eu enfatizei a questão da confissão. Claro. Então, o sentimento de culpa ele é muito importante. A Bíblia fala que se o nosso coração não nos acusar, nós temos confiança diante de Deus. É um critério bíblico, é um pré-requisito bíblico que tem que ser considerado. Se eu desprezo as acusações e a condenação que vem do meu próprio coração, como é que vai ser a minha vida? Se é a maneira de eu saber se eu posso ou não posso ter paz diante de Deus. Porque a paz de Cristo é o árbitro em meu coração. Então é por meio desta paz que o meu coração tem que eu posso saber se estou indo bem ou se preciso consertar alguma coisa. É por isso que ele diz, se o nosso coração não nos condenar.
Por quê? Porque se o coração condenar, se o coração acusar, eu não posso tentar tapar o sol com a peneira. Eu não posso rolar no chão e fingir de morto. Eu não vou ser hipócrita dizendo que está tudo bem. Eu preciso consertar, eu preciso confessar, eu preciso de voltar à comunhão com Deus. Então, a consciência de que eu posso ter pisado na bola é importante, porque senão eu vou continuar fazendo coisas piores sem perceber por que caminho eu estou indo, né? E a passagem que ensina isso muito bem se encontra em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17 em diante. E tem tudo a ver com aquela passagem lá de Romanos que tu citou, Flávio. Em Efésios 4, 17, Paulo diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Olha só, ele está escrevendo isso para crentes, para pessoas que nasceram de novo, para quem no final da carta ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. São pessoas que são absolutamente salvas. Mas aos salvos, aos amados, aos cheios do Espírito Santo, ele diz: não mais andeis como os outros gentios. Não mais andeis na vaidade dos próprios pensamentos. Por que ele diz não mais? Bom, significa três coisas. Primeiro, não mais porque um dia eu andei, então não mais. Mas significa que eu não estou andando, por isso ele fala não mais. Mas mostra que eu posso voltar a andar, por isso ele diz não mais. Então são três coisas aí. Eu já andei, não ando mais, mas posso voltar a andar. Então, se isso não fosse uma realidade, a advertência de Paulo não faria sentido. A possibilidade de voltar a ter um comportamento como eu tive antes, ou a imitar o comportamento dos gentios, a possibilidade de viver uma vida desenfreada no pecado, é real para o cristão, para o nascido de novo e para o salvo, que é por isso que Paulo diz isso. Não mais. Já fui, não mais. Não sou, não mais. Mas posso voltar a ser. Por isso, não mais. Aí ele diz o seguinte, ele diz: não mais andeis como os outros gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí ele vai explicar o processo pelo qual os gentios passaram para se tornarem assim como eles são. Mas ele só diz isso deles porque ele está usando a vida deles como exemplo para nós, mostrando que, como eles, nós também podemos passar pelo mesmo processo de degradação. É exatamente aqui o lado subjetivo dessa luta espiritual que faz com que um crente possa ceder lugar ao diabo, cedendo espaço na luta, perdendo a batalha, se tornando prisioneiro de guerra e vindo a ficar com seu último estado pior do que o primeiro. Esse aqui é o processo subjetivo, é a explicação dos pormenores, dos detalhes, de como é que isso acontece ao longo dos meses, ao longo dos anos. Não é uma coisa da noite para o dia. Às vezes leva tempo. Então ele diz: não mais andeis como andam os outros gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles não estão nem aí para o que Deus pensa. Mas como é que eles ficaram assim? Olha o que ele diz: eles estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais se tornaram insensíveis e aí se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então observe que não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia. Foi um processo que os levou a se tornar insensíveis. Eles foram perdendo a sensibilidade. Nasceram e, como toda criança, é verdadeira cidadã do reino dos céus, porque Deus é o Pai dos Espíritos. Eles estavam em comunhão com Deus em seu coração, mas a gente sabe que nós crescemos neste mundo onde Satanás é Deus e os desejos da nossa carne acabam sufocando o nosso espírito e chega um momento que o crente peca e ele morre espiritualmente, tendo que voltar a nascer de novo para voltar para o reino de Deus. Natan, 1 minuto para acabar. Passa rápido, né? Era para tu ter me avisado antes, hein, Flávio? Tranquilo, gente. Vai ficar aberto o assunto aí, Efésios 4, aliás. A gente retoma domingo que vem, ok? Se mandamos na semana, a gente retoma também, se não, só domingo que vem. Beleza, não pode ser. Pode ser na semana. Um dia na semana, então. Pessoal, tá quentíssima a live. Eu não vou fazer uma segunda, porque nem sempre a segunda tem a força da primeira. E também não tenho tempo para isso, não posso fazer agora, por outras razões maiores. Mas a live está sendo maravilhosa, vai acabar quente para você voltar aqui na próxima. Fiquem atentos aí no nosso Instagram. Vamos estar divulgando a live para o seguinte, retomando o assunto desse ponto aí, Efésios 4, que está top de verdade. Obrigado a todos pela participação. Não posso citar o nome de cada um. Obrigado pela participação, pelos comentários, pelas perguntas. A gente vai ter cuidado com vocês em relação a isso. Um beijão. Até a próxima. Valeu! Shaddai para todo mundo.